Bom dia a todos. Minuto Tributário número 22, aqui no ar, pelo Instagram da ITS, também no nosso TextCast. Vamos falar aí das notícias tributárias durante esses 2 dias, trazendo para vocês tudo o que há de novo. Primeira grande notícia, e que acho que todo mundo que tem grupo do WhatsApp tributarista deve ter recebido, comigo não foi diferente, é a notícia de que a empresa que trabalha no ramo varejista, que é a TNG, de comércio têxtil, obtém direito a crédito de PIS e COFINS sobre gastos com a Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro ponto que eu sempre gosto de trazer é que sempre quando a gente fala de crédito de PIS e COFINS, a gente está tratando de empresas únicas e exclusivamente que são optantes do lucro real, em regra. Não significa que todas elas recolhem pelo regime não acumulativo do PIS e da COFINS e por assim recolher elas tomam crédito. Aqui é uma parte mais técnica, mas quem está no regime não acumulativo do PIS e da COFINS toma crédito de 9,25 sobre seus custos de aquisição, dentre outras situações que a legislação permite, como por exemplo energia elétrica, aluguel, e abate esse crédito dos 9,25 sobre sua receita bruta. Tá? E aí, neste caso em específico, a gente está tratando de uma empresa que é do lucro real. E aí, dentre os créditos que essa empresa pode gerar na sua primeira base, que é a base creditória, que é a qual se aplica os 9,25, existem inúmeras despesas. Para indústrias e prestadores de serviços, em 2018, o STJ deu uma decisão no sentido de que insumos para fins de apuração para prestadores de serviços e indústria, para o PIS e para a COFINS, ele é tudo aquilo que é essencial e relevante para a atividade econômica da empresa. Neste caso em específico, a gente não está tratando de uma prestadora de serviço, tampouco de uma indústria. A gente está tratando especificamente de uma empresa que trabalha um grupo que trabalha com o comércio têxtil. A princípio é isso que a notícia traz. Não consegui ver a fundo qual seria ali, por exemplo, poderia estar sendo a franqueadora, que realmente é uma prestadora de serviço, entre aspas também, se você considerar uma franquia uma prestação de serviço, que existia tese até disso no STF. Mas o fato é que pela notícia que se passa, estamos tratando de uma empresa do ramo que é justamente a que trabalha com a venda de mercadorias. Tá? E essa empresa, embora não se possa falar em insumos, a decisão aplicou para ela esse conceito de essencial e relevante daquilo que se pode tomar crédito. Ou seja, além das camisas adquiridas para revenda, que ela aplica sobre esse custo de aquisição dessa camisa, por exemplo, 9,25, ela pode, no sentido da decisão, tomar crédito de 9,25 sobre outros custos. Quais custos? Por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados, por outro lado, só para fazer uma pequena observação, é aquela lei que impõe um dever de privacidade a dados, sensíveis ou não, que são decorrentes de pessoas físicas. Por exemplo, um fornecimento de CPF, quando você vai numa loja e oferece lá para obter um determinado tipo de desconto ou apenas por fornecer para emissão de cupom fiscal, você está fornecendo um dado seu e esse dado ele tem que ser tratado pela empresa que está obtendo esse dado. E essa empresa, ela tem gastos desde implementação, como por exemplo consultorias, serviços de advocacia, dentre outros, como também com softwares e com rotinas para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, quando vem essa notícia, é claro que a notícia é muito mais genérica do que talvez possa ser interpretado o que é gasto de LGPD, mas o que é que vem à cabeça é que são todos os gastos que decorrem da Lei Geral de Proteção de Dados. E que, se você coloca que todos os gastos com Lei Geral de Proteção de Dados deles podem ser tomados crédito de PIS e COFINS em 9,25, basicamente, eu que sou do comercial da minha empresa, que vende consultoria de Lei Geral de Proteção de Dados ou assessoria, eu já digo, olha, eu não vou te dar 10% de desconto. Aqui não. Mas o fisco te dá, porque tu abate 9,25, eventualmente, você que é do lucro real, e abate 9,25 tomando crédito de PIS e COFINS, pagando 9,25 sobre o valor do custo que tu vai ter com a LGPD, da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Tomando crédito e abatendo na base de cálculo. Enfim,
Essa decisão é importante, é uma decisão judicial, não é uma decisão administrativa. Então a gente tem que ter muito cuidado ao sair com essa decisão no braço e passar a vendê-la para empresas de grande porte, de médio porte, que já vem se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. Então há um cuidado. É algo que, se for fazer administrativamente, é possível, porém, e administrativamente é modificar a contabilidade para o futuro e ou recuperar créditos decorrentes do passado, mas existe, obviamente, um risco muito maior, porque aqui se trata de um posicionamento judicial e o CAF, quando chegar essa matéria nele, que aí pode colocar uns 3, 4 anos, tendo em vista que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor ano passado, pode colocar aí mais uns 3, 4 anos, para passar a dar os primeiros posicionamentos sobre se esse tipo de gasto é ou não um crédito ou insumo, se assim você considera, para fins de apuração do PIS e da COFINS, tá? Essas empresas foram conservadoras, judicializaram e pediram a medida liminar, que é a medida liminar, óbvio, já deixa um pouquinho o conservadorismo de lado, porque ela pode ser derrubada em qualquer momento, mas ainda assim ela foi conservadora em pedir um aval do judiciário e na FD Contribuições dela, na DCTF, ela suspende esse pagamento, tá? Ela não deixa de recolher, ela não retira, não toma crédito disso aí de ofício. Apenas ela diz que deve um PIS/COFINS sem esse tipo de crédito e retira esse débito de PIS/COFINS em decorrência desse crédito, tá? Segunda notícia que a gente vai trazer para vocês é sobre a relatório já é reforma tributária na sua fase 2. Relatório da reforma do IR derruba benefício fiscal à indústria farmacêutica. Na prática, o que foi que aconteceu? Existe uma legislação, Lei 10.147 do ano 2000. Essa legislação, talvez uma das primeiras que tratem ali do PIS e da COFINS pelo regime monofásico. Não é a primeira, mas é uma das que trata especificamente sobre dois nichos importantes, que é perfumaria e beleza, e de medicamentos, tá? Que é justamente produtos de higiene pessoal, tudo, e produtos medicamentos que tem ali estão presentes nessa legislação como produtos que são monofásicos. Na prática, o que é que a reforma visa a modificar desses produtos, dessa legislação? Ao revogar essa norma, ela retira, o recolhimento concentrado nas indústrias e nas exportadoras desse tipo de produto. E aí, ao retirar o PIS/COFINS concentrado, que é o que a gente chama de PIS/COFINS monofásico, o que é que deixa de acontecer? Deixa de acontecer que essas empresas que estão adquirindo essa mercadoria não vão recolher mais alíquotas majoradas do PIS e da COFINS, tá? Que é o que ocorre na prática. Uma empresa que recolhe alíquotas majoradas do PIS e da COFINS, ela recolhe, por exemplo, em vez de 9,25, se ela é do regime não cumulativo, ou 3,65, se ela é do regime cumulativo, em regra, empresa do lucro presumido, ela passa ela recolhe sobre uma alíquota maior, sobre uma alíquota de 10, 11, 12, 13, 14%, por exemplo, de PIS/COFINS acumulado. E aí, ao essa lei ser revogada, esses produtos e a indústria e a importadora deixam de recolher essas alíquotas majoradas. Se elas são do lucro real, recolhe 9,25, tomando crédito de 9,25 dos produtos ali, dos insumos aí na prática, ou enfim, outros custos que são previstos na norma. E se elas são do regime cumulativo, aplica 3,65 sobre sua receita. Na prática, se você retira isso, você está também retirando para o atacado e para o varejo, você está impondo a tributação de 3,65 ou 9,25 para as distribuidoras e atacadistas e também as varejistas, inclusive do Simples Nacional. Tá? Simples Nacional hoje, essas empresas elas não pagam PIS/COFINS ou não deveriam estar pagando PIS/COFINS sobre a receita que está ali no Simples Nacional, que decorre desses produtos, como por exemplo produtos de medicamento. E aí essas empresas, obviamente, terão que passar a pagar o PIS e COFINS sobre se essa norma for revogada, se isso passar, isso é só uma modificação no relatório, tá? Que aí, enfim, a reforma tributária ainda não acabou. Não, quer dizer, isso sequer pode ser chamado de reforma tributária. São algumas particulares de particularidades de modificações da legislação tributária e que, se for aprovada, a gente vai tratar disso mais na frente. Mas o que a gente pode dizer hoje é que, se essa lei for revogada conforme o relatório do deputado que é o relator dessa segunda PL, ela vai terminar esse regime monofásico para esses produtos e acaba tirando a alíquota zero, que é o que ocorre na prática dos produtos monofásicos,
dessa revenda de produtos farmacêuticos e de higiene, por exemplo, tá? Então vamos ficar atentos, isso é um ponto importante, porque isso eleva a arrecadação e aumenta a carga tributária, principalmente sobre esses produtos, e você torna também o contribuinte sofrendo aí no bolso, tá? Reforma do IR, relator retira excesso, mas ainda onera investimentos. O que é que essa notícia quer dizer na prática? Que o relator ele acaba retirando da reforma tributária, nessa segunda etapa, alguns pontos que eram cruciais. Por exemplo, a gente já falou de um deles, que as empresas imobiliárias elas não poderiam optar pelo lucro presumido. Que aí eu já falei para vocês no minuto tributário, 2 minutos tributários passado, que a reforma passando do jeito que está, as empresas imobiliárias, elas hoje podem optar pelo lucro presumido, pagando ali percentual de presunção sobre a receita imobiliária de venda de imóvel e de aluguel, percentuais que se aplicam sobre essa receita para você chegar ao lucro. Por outro lado, se ela tivesse que estar no lucro real, ela teria que aplicar sobre essa receita específica, com pouquíssimas despesas para bater essa despesa, ela deveria aplicar ali os 34% de RPJ e da CSLL somadas. Tá? E aí eu estou considerando também o adicional, se for o caso de incidência do adicional de imposto de renda, que é 10% sobre o faturamento, ou a receita bruta que supera 20 mil reais mês, 60 mil reais o trimestre. Tá? Mas o fato é que ele retirou esse ponto é um alento, porque, enfim, as empresas imobiliárias elas poderão, se assim passar, continuar optando pelo lucro presumido. Essa é uma primeira distorção que, em tese, cai. E a outra distorção que cai, por exemplo, é retirada também da cobrança do IRPJ da CSLL quando houver dividendos entre empresas controladas e controladoras, né? Que isso é um ponto importante. Quem trabalha com grupos econômicos de controlada e controladora, que faz balanço consolidado tudo, sofreria bastante porque você oneraria duplamente a tributação dessas pessoas jurídicas. Obviamente, o investidor da controladora sofreria bastante porque passaria a pagar 20% de retenção na fonte sobre 20% de retenção na fonte, mais a tributação da controlada quando fosse passar os lucros para a controladora. Então, seria algo sobremaneira bem, vamos dizer, forte para esse tipo de empresa. E esses são os dois pontos ali, que aí a gente, obviamente, existem diversos outros que no relatório do relator da PL, ele retira, mas a gente vai tratar desses dois para não expandir muito o nosso minuto tributário, tá? E por fim, última notícia extremamente importante também, uma decisão do TRF aqui da quinta região, que é a nossa região que abarca diversos estados do Nordeste, que foi no sentido de que a existência de um grupo econômico de direito não implica necessariamente em redirecionamento de tributo. Na prática, o que aconteceu? Instituições educacionais que compõem um grupo econômico, elas tiveram um débito redirecionado de uma para a outra por apenas compor um grupo econômico. Tá? Imagine duas instituições de ensino, duas universidades diferentes e que são do mesmo grupo, mas têm CNPJ diferente, matrizes diferentes, mas que o grupo econômico é o mesmo e que por fazer parte de um grupo econômico, determinado nome alfa, por exemplo, não é o caso, né, mas pensa aí no nome exemplificativo, nome alfa, ela passaria a redirecionar o débito que possuía o débito originariamente e por causa disso ela não conseguiria retirar a CND ou a certidão negativa positiva com efeito negativo, CPND, tá? E aí essa empresa propôs uma ação, um mandato de segurança, na realidade, visando justamente retirar esse redirecionamento, combater um ato coator por parte da entidade fiscal que não queria dar a CND para a empresa, porque por causa do redirecionamento desse débito. E combatendo esse ato, ela teve um posicionamento negativo em primeira instância e na segunda instância, que é o TRF, daqui da quinta região, ela conseguiu reverter, se não me engano, na terceira turma. E essa decisão é importante porque ela entra e coloca em confronto o artigo 124, inciso 1º do CTN, que é o inciso justamente que a gente está citando aqui embaixo, que fala que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Ela analisa esse dispositivo e diz, olha, a situação, o interesse em comum tem que ser para o fato gerador, não é o interesse comum de ser o mesmo grupo econômico e a gente visar o lucro do grupo como um todo. Não é isso.
Não é porque existe eventualmente uma relação de controle, uma relação mesmo sem controle, isso é um grupo econômico mais de fato, sem ser de direito. Não é porque existe isso que você pode simplesmente, não comprovando os demais requisitos, como confusão patrimonial, um interesse que vai além do normal ali do lucro ali do grupo econômico, não é apenas por causa disso que você vai redirecionar o débito. E aí ele coloca em confronto, analisa bem esse artigo 1241 do CTN, que a gente tem uma carência muito grande, porque ele não é explícito, ele não traz o conceito de grupo econômico, e muitas vezes a gente tem que se valer a dispositivos de legislações privadas, como o Código Civil, Código ou enfim, a legislação societária, e aí a gente acaba entrando num limbo. Esse limbo se combate com interpretações. A interpretação que prevaleceu nesse caso foi favorável aos contribuintes, porque aplicou também com o Código Civil, o artigo 50, parágrafo 4º, se eu não me engano, do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, também que não se considera grupo econômico, ou não se considera a desconsideração do grupo econômico meramente pelo grupo econômico em si, tá? Você tem que comprovar algo além que justamente os requisitos do artigo 50 ou os demais requisitos que constam lá no Código Tributário Nacional, artigo 128 e seguintes, tá bom? Decisão importante, vamos ficar atento aí ao que vai decorrer aí dessa decisão, tá? E assim a gente encerra o nosso Minuto Tributário, já desejando uma excelente semana e finalzinho de semana a todos vocês. Forte abraço.